O segundo dia do julgamento do Bolsonaro, tem umas coisas assim que eu tava pensando, sabe? O julgamento de Jair Bolsonaro é uma farsa, cujo desfecho já é conhecido por todos que têm olhos para ver e ouvidos para escutar. Quando o Lula dizia que em setembro ia entrar o grosso, ele estava falando do julgamento do Bolsonaro. Bem-vindo ao canal do Janúncio Ferreira, aqui você fica por dentro das últimas notícias e acontecimentos no Brasil e no mundo. Inscreva-se e deixa o like. Foi arquitetado, junto com o governo, o STF, um planejamento de muito tempo. Não é coincidência, presta atenção. No dia 2 de setembro de 2021, foi o dia que Bolsonaro sancionou a Lei 14.197 e tipificou os crimes de abolição violenta dos estados. Tudo isso que ele está sendo julgado pelos mesmos crimes que a lei que ele sancionou. Ele está sendo julgado pela lei que ele sancionou, a lei do Hélio Bicudo. Hélio Bicudo é o mesmo homem, junto com o Janaína Pascoal, que fizeram o impeachment da Dilma. A esquerda planejou para julgar ele pela própria lei que Bolsonaro sancionou, que Hélio Bicudo fez, no dia do aniversário da lei, que é hoje, dia 2 de setembro. Está fazendo 4 anos. Todas essas coincidências não é por acaso. Dilma Rousseff, fizeram o impeachment dela, foi o jurista Reale Júnior, Hélio Bicudo e Janaína Pascoal. O Hélio Bicudo aqui é o mesmo que fez a lei 14.197, ele é o autor dessa lei, que foi sancionada pelo governo Bolsonaro. Lei 14.197, 2021. A lei que o Bolsonaro sancionou é a lei que está condenando o próprio Bolsonaro, velho. Eu fiquei pensando sobre isso. Como que Bolsonaro fez uma lei que ele caiu nela? É do cidadão, eu tô falando como um cidadão, eu não sou advogado, mas tô só pensando, né? Mas antes de continuar, já deixa um like e um comentário no vídeo, mas é interessante, tem umas coisas interessantes no vídeo pra gente pensar. Então, sancionou uma lei que ele caiu. Que a Constituição de 88, essa lei alterou, ela modificou, tipificou os crimes. O suposto plano de golpe do Bolsonaro, ele foi acusado por 5 crimes que ele que fez a lei. Liderança de organizações criminosas, foi feita por Hélio Bicudo, na lei dele, foi acusado. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Todas as coisas que Bolsonaro caiu. Eu fico imaginando, eu estou imaginando como um cidadão. Quem fez a lei aqui, o Hélio Bicudo, eu acho que ele pensou no MST, que sempre a esquerda fez, nunca foram punidos. Aí o Bolsonaro, mas o Hélio Bicudo talvez pensaram, vamos fazer uma lei agora, porque se os esquerdistas vierem para Brasília, for fazer manifestação e quebrar, agora nós temos uma lei. Então, o que Bolsonaro fez, e eu acredito que Bolsonaro deve ter feito reunião, discutido o plano de golpe, um plano, ele deve ter conversado. Esse é um pensamento meu. A eleição, ele botava em dúvida a eleição, os votos, essa guerra que tem com Moraes, tudo. Se encontrou lá, fizeram não, conversaram. Eu imagino que eles podem ter conversado, é uma imaginação minha, sobre a tentativa de golpe, certo? Eu imagino, é um pensamento meu. Mauro Cid disse que sim. Aí ele conversou sobre isso, só que ele fez umas leis que ele está cometendo um crime. Antes, quantos esses governos por aí no mundo, vamos deixar disso aí inocente. Acho que ninguém é tão idiota, inocente, a pensar que os governos nunca conversaram sobre isso. Fizeram e tentaram, nunca foram julgados por nada. Nunca se deu nada, deu em nada. Nunca deu nada no Brasil. A tentativa de golpe, se Bolsonaro tentasse fazer, a meu ver, essa é a minha opinião, não ia dar certo. Biden, como ajudou na eleição de 2022, segundo as denúncias dos Estados Unidos, que acusa que o governo Biden deu muito dinheiro para Lula, que teve roubalheira na eleição, e Bolsonaro vendo tudo isso, sabendo mais informação do que eu e você, que somos cidadãos, e aqui é um pensamento meu, eles conversaram sobre isso, eu acredito, eu que estou acreditando aqui. Eles conversaram, mas não dava certo, porque se Bolsonaro tenta dar o golpe,
que apesar que os exércitos aqui eram divididos, já no Brasil já tem muito problema com a esquerda, porque o governo Lula já tinha colocado antes nos governos pessoas de esquerda dentro do exército, tinha generais que não iam concordar, vários generais. Então o plano de Bolsonaro não ia dar certo, porque se Bolsonaro tentasse realmente, de fato, dar um golpe, ele seria preso imediatamente. O governo Biden, os Estados Unidos, se precisasse, o país aqui inimigo dele, a própria China, é que Bolsonaro ia dar um golpe, velho. Então eu acho assim, foi uma ideia de jirico. Quem deu essa ideia para Bolsonaro não pensou. Essa minuta que eles falam aí, que também a gente não vê isso direito. Eu tô falando eu como um cidadão, eu nunca vi isso aí, disse que tá na internet e tal, essa minuta de golpe. Tudo bem. Aí diz que deixaram nos celulares das pessoas, quer dizer que Bolsonaro, ou a esquerda inventou uma mentira aí que não está muito claro, porque o processo do Bolsonaro também, por outro lado, é um processo que está sendo julgado conforme o que Mauro Cid está falando, a delação do Mauro Cid. Mauro Cid foi ouvido umas 10 vezes. Então, tudo isso é provas frágeis contra o Bolsonaro. O Bolsonaro tá sendo julgado, velho, pelos inimigos. Olha que absurdo, velho. Por pessoas que se declaram inimigos dos bolsonaristas. Declaram. Olha, aqui, ó. Moraes, que é inimigo deles, tinha a história do punhal verde e amarelo, que Bolsonaro ia matar Moraes, Alckmin e Lula. Como absurdo, absurdo. Como é que os inimigos vão julgar a pessoa? Olha só no Brasil. Moraes, Carmen Lúcia, da primeira turma, Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin. Para acabar de completar os inimigos. Cristiano Zanin, advogado do Lula. Aí eu, como um cidadão, eu fico vendo todos esses cabrolhos, essas curvas que a justiça dá. Essa lei que estão julgando ele, a mesma lei que Hélio Bicudo fez, Bolsonaro sancionou a lei e ele agora está sendo julgado, vai ser condenado pela própria lei que foi o Bolsonaro que fez. Porque se Bolsonaro não tivesse feito lei nenhuma, não ia dar em nada, como os outros também não deram. Aí eu fico pensando, meu Deus, como que é as coisas na vida, né? Lula estava preso, acharam um jeitinho de soltar Lula. Eu aqui como um cidadão, eu falo, Lula, arquitetar a política, ele está muito mais evoluído do que Bolsonaro. Ninguém acusa Bolsonaro de roubo, não. Mas de roubo não, ele não roubou. Agora já Lula acusa de ladrão. O ladrão solto e o que era honesto, que Bolsonaro, para todo mundo aí, a maioria não tem prova de roubo de Bolsonaro. Não tem. E eles não acusam. O Supremo não acusa, não tem provas. O ladrão soltaram. O que era honesto prendeu no lugar do ladrão. As articulações de Bolsonaro deixou muito a desejar. Eu sempre critiquei isso aí. Eu sempre vi quando ele falava com a imprensa. E aqui eu sempre votei no Bolsonaro. Eu sempre votei. Mas eu tenho que falar os erros. Eu não voto na esquerda. Não é que eu sou bolsonarista. Eu votei no Bolsonaro. Mas eu vejo aí os erros das articulações de Bolsonaro. Lula faz jantar para os amigos, colocou os caras na cabeça, na PGR, na Polícia Federal, no Supremo, o próprio advogado dele. Enquanto Bolsonaro ficava pescando, não ligava muito para as coisas. A meu ver, só agora que o filho dele foi para os Estados Unidos pedir socorro. Vejo do lado dos bolsonaristas, aliança de Bolsonaro, a meu ver, ele não sabe fazer aliança, cara. Para lidar com pessoas que nem a esquerda, é isso que eu quero dizer. Porque para lidar com um pessoal que nem Lula, Dilma Rousseff, que era assaltante de banco, está no Banco dos Bricos, Zé Disseu, esses caras cabeça, Frei Chico, ladrão do INSS, esse povo que são cabeça, fizeram fora de São Paulo, junto com Maduro, as ditaduras aqui. Bolsonaro tá mais para pescar, tomar um vinhozinho, ficar deitado numa rede. O governo bom, as intenções dele são boas, não amar o pessoa. Mas tá julgando porque as alianças de Bolsonaro, meu ver, é uma crítica que eu faço à direita. Cara, a direita não tá preparada para lidar com a esquerda, cara. O pessoal da esquerda é malandro, é ligeiro, sabe? Aí diz assim, Lula é analfabeto. Tudo bem, Lula é analfabeto e Bolsonaro sabe ler, que nem Bolsonaro mesmo disse, que ele botar Dilma e Lula numa sala para fazer a prova do Enem, se ele não tirar uma prova melhor do que os dois, ele não estava preparado. Concordo, ele é mais estudado. Só que a cabeça do Lula
já passou por 5 governos, tem experiência de comunistas, eles tramam. O Bolsonaro, gente inocente, como é que vai lidar com um comunista, velho? Estão perdidos. Então a direita, a ver, tá patinando, tá, como diz outros ditados, comeu poeira, comeu bola.